Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 11 de fevereiro de 2022. Começamos o episódio de hoje falando sobre uma nova correção publicada ontem pela Apple. A atualização corrige a vulnerabilidade CVE 2022-22620, uma falha de Use After Free no WebKit. Vulnerabilidades de Use After Free têm relação com a forma pela qual os sistemas usam a memória dinâmica de um dispositivo. Em um funcionamento normal, os sistemas ativos em um computador passam o tempo todo ocupando e desocupando espaços de memória, mas ao desocupar um espaço, o programa precisa fazer isso direito, limpando os indicadores de onde está o espaço de memória em que ocupou. Se o software não for desenvolvido para fazer isso corretamente, ele pode criar a oportunidade para que um atacante use essa condição de modo a executar código malicioso no espaço de memória que esteve em uso pelo software com problema. A falha afeta iPhones, iPads e Macs com macOS Monterey e, segundo a Apple, há grupos usando exploits para essa vulnerabilidade em ataques. Então não deixe para depois e atualize seus dispositivos. O grupo de resposta a incidentes do Japão publicou um alerta ontem a respeito de uma recente onda de ataques do Emotet. Na campanha recente, a ameaça é entregue por meio de arquivos Excel ou Word com macros ou em arquivos zip com senha anexados a e-mails. Nessa última modalidade, a senha do arquivo geralmente vai no corpo da mensagem. O envio de arquivos zip com senha geralmente é feito para burlar ferramentas de segurança tradicionais, as quais, por não conseguirem inspecionar o conteúdo com senha, são configuradas para entregar o arquivo ao usuário e evitar chamados no suporte relacionados ao bloqueio de mensagens. Segundo a entidade, houve um pico nos ataques contra alvos no país a partir do dia 5 desse mês. O volume atual só é comparável ao de agosto de 2020, a maior sequência de ataques do Emotet já registrada pelo CERT japonês. E tem ganhado tração nos fóruns de usuários do Zoom uma reclamação de que o indicador de microfone em uso do macOS Monterey tem permanecido ligado após as reuniões em que esse sistema de videoconferência é usado. O problema é notado desde que o Monterey foi lançado em outubro do ano passado, quando o indicador do microfone passou a ser exibido. A Zoom lançou uma atualização para corrigir o problema em 27 de dezembro. No entanto, evidentemente a situação não foi resolvida. O indicador de microfone em uso é um ponto laranja ou verde que surge no canto direito da barra superior do macOS sempre que qualquer sistema de captura de áudio esteja ativo. Sua função é a de conscientizar o usuário para que esse tome uma atitude caso haja qualquer indício de que alguma aplicação esteja captando o áudio ambiente indevidamente. E tomar uma atitude é o que os usuários do Zoom estão fazendo, reclamando no fórum de usuários. O assunto já tinha chegado à mídia especializada russa anteontem, mas só ontem que um veículo da imprensa pediu para a Zoom comentar o caso. E a resposta foi a de que, abre aspas, estamos vendo isso, fecha aspas. Ainda não é possível determinar se o áudio ambiente está sendo captado pelo Zoom após a reunião, muito menos se esse suposto áudio estaria indo para os servidores da Zoom, pois isso pode ser um desentendimento, entre aspas, na relação entre o aplicativo e o indicador de microfone em uso, mas por garantia, vale a pena encerrar completamente o aplicativo do Zoom após cada reunião. E pesquisadores da Akamai publicaram um relatório ontem com evidências de que os operadores da botnet Fritz Frog teriam retomado suas atividades após um hiato de 1 ano. A Fritz Frog é uma botnet peer-to-peer, ou seja, ela opera em um modelo descentralizado sem depender de um servidor de comando e controle. Assim, os comandos podem ser enviados a partir de qualquer máquina infectada, os quais reverberam por toda a rede. Nessa nova variante, a botnet implementou algumas melhorias, como o suporte para a rede Tor de modo a mascarar ataques de força bruta, o uso do protocolo SCP para se copiar para sistemas comprometidos e a incorporação de um sistema de bloqueio para evitar a infecção de máquinas pré-determinadas, além de um novo código com foco em alvos baseados no WordPress. Assim que são infectados pela ameaça, os computadores das vítimas passam a minerar a criptomoeda Monero para os atacantes. E a especialista em golpes e fraudes do Federal Trade Commission, Emma Fletcher, publicou um artigo no blog da instituição ontem demonstrando que as denúncias de golpes de namoro ou romance scams têm aumentado notavelmente nos últimos 5 anos, alcançando cifras de 1,4 bilhão de dólares no período e um aumento de 307 para 547 milhões só entre 2020 e 2021. Nesses golpes, os criminosos geralmente criam perfis
perfis falsos com fotos atraentes roubadas da internet e às vezes assumem a identidade de pessoas reais, podendo conduzir uma ampla pesquisa sobre a vítima antes de fazer o primeiro contato. Geralmente a persona adotada pelo golpista é de alguém bem-sucedido, mas eles criam todo tipo de histórias verossímeis para convencer as vítimas de que estão passando por uma dificuldade temporária e que precisam de dinheiro, e fazem isso repetidamente até exaurirem a conta ou a capacidade da vítima em obter empréstimos. Aproveitando que hoje é sexta, uma boa referência sobre esse tipo de golpe é o documentário O Golpista do Tinder, disponível na Netflix. E a gente encerra a semana com a notícia de que o Congresso Nacional promulgou ontem uma proposta de emenda à Constituição que inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos fundamentais do cidadão. De forma prática, o que essa mudança faz é transformar a proteção de dados pessoais em cláusula pétrea da Constituição, algo que não pode ser mudado nem por outra PEC, a não ser que seja no sentido de ampliar ou resguardar os direitos. Uma boa notícia, com certeza. É isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.